Olá, internauta, você está no Terra TV e acompanha agora entrevista sobre dívidas. Como lidar com o dinheiro? No primeiro semestre de 2010, em São Paulo, a parcela de não pagadores com até 20 anos de idade dobrou em relação a 2009. Foi de 4% para 8%. Em 2000, esses jovens eram apenas 2% dos inadimplentes, de acordo com o Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo. Sobre esse assunto, vamos conversar com Cássia Aquino, especialista em educação financeira para crianças e adolescentes. Cássia, obrigado por vir pessoalmente conversar com os internautas do Terra. Um prazer. Cássia, o que é que falha na educação financeira dos jovens? Bom, em primeiro lugar, é preciso considerar que esses jovens, apesar de virem crescendo já com a moeda estável, foram educados por pais que, por sua vez, viveram um período inflacionário de maneira muito intensa. Então, é bem possível que esses pais tenham tido dificuldade em traduzir para os filhos a melhor maneira de se organizar em relação ao dinheiro. Mas me parece, de toda forma, que, de fato, o que está provocando esse congestionamento de dívidas tem a ver com o excesso de crédito, com a oferta fácil e, muitas vezes, leviana de crédito. É muito difícil, em qualquer idade, mas, sobretudo, quando se é muito jovem e se quer abraçar o mundo rapidamente, resistir às tentações de um crédito que tantas vezes é oferecido sem maior compromisso. Eu acho que aí é que a coisa está realmente se complicando. Cássia, há um dado da pesquisa do Instituto de Economia Gastão Vidigal que aponta que os jovens e família de classe média são os mais ameaçados pelo endividamento. Por quê? Que causas isso levaria a isso? Não sei exatamente. Não me parece que exista alguma marca que precise os filhos da classe média, os jovens da classe média, como sendo mais vulneráveis. Até porque a noção de classe média tem se tornado muito elástica, não é? Compreender exatamente neste ponto agora o que classe média é essa fica difícil. Mas, de toda forma, é evidente que se há alguns anos, para você conseguir, por exemplo, acesso ao cartão de crédito, você praticamente tinha que se submeter a uma série de provas para merecer conquistar isso, de agora a coisa ficou muito fácil. De um tempo o crédito se tornou um grande risco. O crédito é um aliado e muito bem-vindo, desde que você saiba exatamente para que é que ele vai servir. Se endividar para coisas que são muito simples, para coisas que são muito elementares, e é interessante, por exemplo, como as pessoas não se dão conta que o cartão de crédito, e o nome esclarece isso, ninguém está enganando ninguém, é uma concessão de crédito. Cada vez que você faz uso do cartão, você está assumindo uma dívida, não é um serviço que o banco lhe oferece, não é uma generosidade que está posta na sua vida, você está assumindo. É uma dívida clara. É uma dívida clara, o nome diz isso. Se as pessoas se tornassem um pouquinho mais atentas, inclusive a esses pequenos créditos que vão assumindo, se dariam conta do buraco em que vão se metendo. Né? E, Cássia, há uma vontade recorrente dos jovens, de muitas vezes ainda na adolescência, de sair de casa e levar uma vida independente dos pais. O que eles devem levar em conta para saber se estão preparados ou não para isso? Bom, entre outras coisas, se darem a perceber se conseguem, de fato, equilibrar minimamente as contas. Né? Cada vez que a gente sai de casa, você assume uma série de compromissos. Do aluguel, com água, luz, telefone, todos os outros encargos que estão cobertos pela emancipação. Antes disso, é preciso ter muito cuidado para saber se você consegue, ainda na segurança da casa dos pais, conseguir conciliar minimamente as suas contas. E só a partir de então, se você é capaz, por exemplo, de construir uma reserva de emergência, alguma coisa que dê conta dos momentos que possam vir a acontecer de insegurança, aí sim está na hora de começar a planejar essa batida de asas. Como é que fica a relação com o banco? Que cuidados ter em relação a taxas, cheque especial? Bom, em primeiro lugar, é preciso cuidar de escolher o banco de maneira muito, muito ponderada, muito clara. O banco deve ser objeto de estudo, de análise, de tal maneira que você possa percorrer várias ofertas e ver de fato qual é a mais adequada aos seus interesses. Não é? E ter muito cuidado com o seguinte, não existe nada que seja tão fácil e não exija alguma contrapartida. Quantas vezes os jovens recebem ofertas de bancos que são
absolutamente deslumbrantes ou que são muito atraentes, mas é preciso cuidado para perceber o que é que o banco vai exigir em contrapartida. Quais são os juros que serão cobrados, por exemplo, pela utilização do cheque especial. Cheque especial é alguma coisa que foi feita para não ser utilizado. É um empréstimo. O cheque especial é um empréstimo, de novo. Não é alguma coisa que o banco te oferece porque ele é muito legal. Ele vai cobrar caro, porque é um empréstimo em condições muito especiais, em condições que o banco assume como sendo de muito risco para ele, e é exatamente porque o banco se sente tão sob risco que ele cobra juros bastante altos. Isso acontece em todos os lugares. Então, é preciso considerar o que muitas vezes os jovens se esquecem, aliás, gente de toda idade. Cheque especial não é parte do seu rendimento usual. É um empréstimo que você assume e é preciso evitá-lo ao máximo. E, assumindo, tratar imediatamente de quitar essa dívida. Aí, Cássia, ele não conseguiu escapar do cheque especial, se endividou com o cartão, uma vez essa dívida já contraída, como ele deve fazer para saná-la? O início desse caminho. O início desse caminho, por incrível que pareça, é o reconhecimento da situação. Essa costuma ser a parte mais difícil, João. É uma negação? Tranquilo. Chega um momento em que a última coisa que a gente quer é pensar nesse assunto. Então você evita de todas as maneiras se sentir confrontado com o tema. Sentar uma hora e encarar os fatos e dizer, bora examinar a situação, exatamente quanto é que eu devo a quem. E parentes e amigos também, né? Porque quantas vezes a gente se esquece disso. E fazer uma clara demonstração do panorama. Como é que eu vou me organizar? É evidente que as dívidas mais caras devem ser priorizadas na hora do pagamento, mas fazer disso, de fato, um plano de quitação das dívidas, compreendendo quais são as suas possibilidades e, eventualmente, se armando de bons argumentos, de maneira serena, de maneira ponderada, para, inclusive, discutir com o banco quais são as suas condições de pagamento, as suas condições reais de pagamento, de tal forma que o banco possa também se sentir, digamos, interessado em encontrar uma maneira mais adequada de negociar essa dívida.